Seja muito bem-vindo. Você sabe o que é um rei? E você sabia que nós temos um rei que devemos obedecer tudo aquilo que ele nos manda? O rei que eu estou falando é Jesus. Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para nós obedecermos a este rei, devemos honrá-lo, devemos reconhecer que nós somos servos dele. E o servo é aquele que obedece aquilo que ele nos manda. O servo mau, ele deve sim ser preso e não ficar solto, porque aquele servo mau que não obedece ao rei, ele é um mal na sociedade, é um mal para o rei ele viver, então você precisa prendê-lo. O servo bom ele precisa estar solto, livre, na liberdade. Então quando você está com Jesus, você está livre, reconhecendo que ele é o nosso rei, e liberdade é obedecer a sua palavra. Nós muitas vezes queremos viver a nossa vida sem o rei, sem reconhecer que nós devemos de ser submissos à sua vontade. Para todos nós seres humanos sermos felizes, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. E Jesus é Deus. Jesus, ele é rei. Hoje nós comemoramos na Igreja Católica a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus. Então nós vemos os reis magos indo ao encontro de Jesus através de uma estrela que mostra o lugar onde ele nasceu. Antes de meditarmos essa palavra, vamos ler ela, para nós entender um pouquinho sobre ela. E ela está em Mateus, capítulo 2, no versículo de 1 a 12, que diz assim: visita dos magos. E olha que interessante que vai ser a nossa meditação. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que os magos representam? Nós vemos que pastores foram ao encontro de Jesus quando nasceu, e também nós vemos magos indo ao encontro de Jesus, que não era do povo de Deus, os judeus. Então nós vemos Jesus se manifestando, Deus se manifestando
em todos os povos. O povo de Deus, que representado pelos pastores, e o povo do Oriente, que não era dos judeus, os magos, que nos representam, nós que não somos judeus. Então, está nos ensinando que Jesus veio para todos, veio salvar a todos. Ele é o médico dos médicos, Ele sara as nossas feridas, Ele cura cada um de nós. Mesmo que você fale que você não é digno de adorar a Jesus, Ele quer te curar, porque Ele veio para todos. Não importa o seu pecado, se volte para Deus, Ele vai curar você. Deus ama a todos nós, porque nós somos criaturas amadas de Deus. Então Ele veio para todos nós e salvar a todos. Para onde os reis magos vão? Para Belém. Para o quê? Para adorá-lo, como diz a palavra, e para entregar presentes a Ele. Então nós vemos aqui que este menino que nasce é Deus. Eles vão adorar a Deus, se prostram diante de Jesus, nós podemos dizer assim, a prosquineses, se prostram diante dele, adoram a Jesus, o pequenininho, o menino Deus que está ali, que assumiu uma carne. Aí nós vemos o quê? Eles entregando ao menino ouro, incenso e mirra. Aí você fica pensando, ouro, incenso e mirra, para quê? O menino não vai usar essas coisas. Ali não está mostrando o que é aquelas matérias dado a Jesus, mas ali nos mostra, e é muito profundo, a dignidade de Jesus. E os santos nos ensinam isso, que o ouro nos mostra a realeza de Jesus. Jesus é rei. Então o ouro nos mostra que ele é rei. O incenso é para o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E a mirra é para o mistério da paixão, o sofrimento do Senhor, para nos salvar. Então, tem um significado de cada presente. Ele é rei, ele é o Filho de Deus, e ele veio padecer, sofrer, pagar o preço dos nossos pecados para nos resgatar e nos levar para o céu. Isso que é muito bonito. O que nós fazemos da nossa vida? O maior presente que nós podemos dar para Jesus é a conversão da nossa vida. O maior presente. Jesus fez de tudo para nos salvar. Agora a nossa parte é nós dar a nossa vida a Ele, em oração, levando a palavra a outras pessoas, falando de Jesus, diminuindo cada dia os nossos pecados, e entender que um Deus de amor, um Deus que ama muito a cada um, veio e sofreu, assumiu a nossa carne, que lá na cruz Ele morre, sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que Ele ressuscita, que Ele prepara uma morada para nós, que Ele derrama o Seu Espírito Santo sobre aqueles que pedem, sobre aqueles que são batizados, que vê a cada um de nós, todos nós, como templos do Espírito Santo. Não importa o nosso pecado, o importante é nós nos arrependermos do pecado. Cometeu o pecado, se arrependa, se volte para o Senhor e diga para Ele: eu não quero pecar, Senhor, por isso me ajuda, eu não consigo sozinho, eu caio muitas vezes no mesmo pecado, eu preciso da sua ajuda. Reconhecer que Ele é um Deus poderoso, que vai nos ajudar, e já está nos ajudando. Jesus já fez de tudo para nos salvar e continua derramando o seu Espírito sobre nós. Nós precisamos ser como esses reis magos. A estrela
que vai nos conduzindo até Ele são as pessoas hoje que nos conduzem até Jesus. As pessoas que falam de Jesus. Então nós deveríamos de seguir a doutrina correta sem erro. Seguir os pastores, os padres que estão pregando e nos mostrando que Jesus é a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa salvação. Então, como estrelas conduzindo um povo até Jesus, para nós chegarmos diante de Jesus e adorar a Jesus, e entregar eles que deram ouro, incenso e mirra, que nós doemos a nossa própria vida a Jesus, fazendo bem a todos e fazendo com muito amor por causa de Jesus. Deus te abençoe.